Evangelho de João, capítulo 20, verso 19 até o verso 23. João 20, 19 a 23. Hoje começamos a fazer a leitura do capítulo 20, verso 1, aonde nós vemos o momento em que as mulheres vão ao túmulo e ali vem que Jesus não está mais ali. E Jesus se revela a Maria Madalena e depois se revela aos discípulos. Aqui nós vamos ver como foi este fato de Jesus ter aparecido aos discípulos. João 20, 19 a 23. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, então era domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor. Mas disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiver, são retidos. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, porque o Senhor nos permite mais uma vez meditar em Tua palavra juntos. Eu te agradeço pela vida destes irmãos e irmãs que estão comigo agora te adorando, buscando a Tua presença, cultuando. Como também por aqueles que por razões que Tu conheces não estão. Tende misericórdia, que possamos a cada dia mais estar envolvidos. Agradecemos por Tua palavra e pedimos sabedoria para aplicá-la nas nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Como o irmão já sabe, nós estamos num fim de semana onde comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. O nosso Senhor, ele foi há mais de 2000 anos atrás. Não vou aqui falar que foi 2020 atrás, porque sempre tem a discussão de qual foi a data, e eu não estou preocupado com isso. Mas Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou. Ele andou conosco, falou com os nossos discípulos, nossos irmãos discípulos, e hoje eles são as testemunhas vivas, nuvens de testemunha, como diz lá em Hebreus, que anunciam esta ressurreição. Para podermos crer é necessário fé, é verdade, nenhum de nós tem Jesus vivo na nossa frente, mas pela fé cremos. E a fé é que agrada a Deus. Pela fé nós vivemos o nosso dia a dia. E o texto que eu acabei de ler é o texto em que demonstra exatamente o quê? O momento em que Jesus aparece aos discípulos e lhes dá provas incontestáveis de que a ressurreição é vida, não é fantasma. Todos viram. Todos puderam ouvir a frase: pode tocar em mim, vem cá, mete a tua mão aqui na minha mão, encosta a tua mão no meu lado. A narrativa também conta em outro evangelho que Jesus comeu entre eles. Portanto, a ressurreição não é algo fantasmagórico, não é algo de invenção, é algo tangível, algo que você e eu vivemos por causa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que se não houvesse ressurreição, a nossa fé seria inútil. Ela não teria sentido. Por isso que a nossa fé se baseia numa verdade, não numa falsidade. Hoje estamos aqui porque Cristo Jesus vive. E vive para nos dar vida. Aqueles homens, mesmo vivendo com Jesus durante 3 anos, mesmo dormindo ao lado dele durante 3 anos, comendo a mesma mesa, ouvindo dele informações precisas sobre Deus, e principalmente ele disse aos discípulos:
3 dias estarei morto, ressuscitarei e voltarei. Eles estavam totalmente amedrontados. Quantas vezes nós, crentes em Jesus, que cremos, que declaramos a nossa fé, passamos por situações que ficamos com medo, nos trancamos, achamos que não haverá solução. Pois eu lhe digo que a ressurreição de Jesus Cristo nos trouxe 4 coisas que são muito importantes para podermos superar qualquer medo, qualquer situação de preocupação ou de angústia sobre o futuro ou até sobre o presente. Em primeiro lugar, quando Jesus chega no meio deles, e olha que eles estavam trancados, fechados, não havia porta de acesso para que Jesus pudesse bater na porta, não havia possibilidade, porque eles não iriam abrir, eles estavam com medo dos judeus, poderiam ser presos e até mortos, como Jesus foi morto. Jesus aparece no meio deles. Ele não aparece como uma imagem, ele aparece fisicamente. Se hoje nós fôssemos pegar aí um jovem falando sobre ficção científica, ele diria assim: Jesus foi teletransportado, que nem aqueles filmes que mostram astronaves e por aí vai. Jesus apareceu no meio deles e a primeira coisa que ele disse não foi bu, ele disse: paz seja convosco. Jesus, quando chega, ele não chega para dar medo, nem assustar e nem dizer por que vocês estão aí escondidos, mas ele traz a paz. Esta paz para vivermos a vida diária. Sem paz não conseguimos, sem paz não experimentamos um dia sossegado, sem paz não podemos nos relacionar. E hoje nós precisamos muito mais de paz do que em qualquer outra situação. Porque agora estamos dentro de casa, não podemos sair, ou melhor, estamos limitados a sair e somos às vezes obrigados a estar dentro de casa, conversando coisas que às vezes a gente não tem nem interesse para conversar, mas precisa conversar. Eu ouvi de um preletor, se não me engano, que estava afirmando que esta é uma excelente oportunidade para os pais relacionarem-se melhor com os filhos, conversar, dialogar e estabelecer a paz. Muitas vezes estamos em conflito e não paramos para estabelecer a paz. Jesus foi no meio dos discípulos para dizer: eu quero dar a vocês minha paz. Não a paz do mundo, mas a minha. Eu quero que vocês vivam esta paz. Então a ressurreição de Jesus nos proporciona a paz que traz aos nossos corações o descanso que precisamos. Em segundo lugar, o texto conta de que quando Jesus diz isto, eles se alegraram, celebraram, falaram: poxa, é o mestre. Segunda realidade que acontece conosco quando da ressurreição de Jesus Cristo, nós experimentamos a alegria que nos dá condições de compartilhar com o próximo. Não é uma alegria momentânea, um sorriso de festa em que a gente dá um sorrisinho, tá tudo bem, graças a Deus. Não, a alegria que Jesus Cristo nos proporciona é a alegria que não dá para conter, ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser repartida, ela tem que ser contada. Jesus, quando traz a sua alegria, ele diz: pode vir, pode me tocar, sinta a minha pele aqui, veja o furo, não tem problema não. Eu sofri sim, mas o que mantém a minha existência é a alegria de ter feito a vontade de Deus. E Deus nos chama para mostrar a sua vontade a todas as pessoas. Portanto, vamos viver esta alegria. Jesus Cristo morreu para nos dar essa alegria. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus Cristo, ele usa uma expressão que eu quero repetir, do verso 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quando nós ouvimos o chamado de Jesus para andarmos com Ele, como filhos de Deus, Ele também nos deu o privilégio de nos envolvermos na obra dele.
Homens, mulheres, pecadores com defeitos, com problemas, com dificuldades, com limitações, com conflitos o dia todo, o Deus Criador dos céus e da terra nos chamou e disse: vão, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês em meu nome. Temos uma responsabilidade muito grande. Jesus Cristo ressuscitou para que você e eu pudéssemos dizer às pessoas que é possível ser feliz, é possível vencer as lutas, é possível servir a Deus mesmo tendo limitações. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós conseguirá ser perfeito. Muitas vezes nós estamos querendo primeiro arrumar a vida para servir a Deus. Deixe Deus arrumar a sua vida enquanto você serve. É o melhor jeito de crescer. E em quarto e último lugar, o texto diz que Jesus sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. E ele diz: quem vocês perdoarem será perdoado. Nos trouxe a transformação. Pai amado, tenha misericórdia dos teus filhos e filhas, para que possamos continuar a te servir sem nenhum embaraço. Obrigado pela ressurreição, obrigado pelo sacrifício de Jesus, obrigado por estarmos aqui juntos. Permita-nos, ó Deus, permita-nos continuar em Tua presença em toda e qualquer circunstância. Esteja nos capacitando a cada momento para que, pelo Teu Espírito Santo, possamos fazer a Tua obra sem temor algum. Eu rogo, Senhor, a Sua bênção sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.